Graça e paz a todos, queridos e amados irmãos. Nós vamos, com a ajuda de Deus, dar continuidade no estudo do Evangelho segundo Mateus. E conforme nós já temos feito nos vídeos anteriores, nós vamos continuar aqui a meditar em relação a alguns aspectos fundamentais para que nós possamos compreender a mensagem do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos visto que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser anunciado conforme ele nos foi transmitido pelas Santas Escrituras. E que um evangelho diluído, um evangelho que retira aquilo que as pessoas não querem ouvir e prega somente boas coisas, somente aquilo que as pessoas querem ouvir, é um falso evangelho. E qual é o perigo desse falso evangelho que está sendo proclamado em muitas das igrejas evangélicas contemporâneas, em muitas das igrejas que se dizem cristãs atualmente? É porque esse evangelho, ele não possui o poder de Deus para a salvação. Nós já temos meditado em vários aspectos sobre isso, mas hoje nós vamos compreender por que, literalmente, o falso evangelho não possui o poder de Deus para a salvação. Nós vamos ler na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso de número 16. E aqui ele vai nos falar sobre o fato de que é no Evangelho, na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que está contido o poder de Deus para salvar a humanidade. E, consequentemente, isso significa também que em qualquer outra mensagem que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, não há poder para salvar almas. Aqui está, talvez, uma das maiores gravidades relacionadas ao falso evangelho. Não é somente porque ele é uma mensagem que amacia o ego das pessoas, não é somente porque ele é uma mensagem que não está inteiramente de acordo com as Escrituras. Isso é gravíssimo, sem dúvida alguma. Mas o principal motivo que nós devemos nos atentar em relação a esta verdade é que fora do evangelho não há o poder de Deus sendo aplicado para a salvação das nossas almas. Vamos ler aqui Romanos 1, verso 16. Está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Percebe? Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, por quê? Pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria que, por um momento, nós parássemos para refletir em uma coisa, em um aspecto aqui, por um momento. A palavra de Deus nos diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou o tempo e o espaço. Deus criou o universo em toda a sua grandeza e em todo o seu esplendor. Todas as galáxias existentes. Todos os milhares e milhares e milhões de planetas, de astros, de sistemas solares. Deus criou a nossa galáxia, a Via Láctea. E Ele criou todos os planetas que estão nela, em toda a sua extensão. E Deus criou o nosso sistema solar e Ele cria, então, a Terra. E Deus criou na Terra seres vivos. E Deus criou a nós. Deus criou todas as coisas. Mas quando nós lemos o relato da criação em Gênesis 1, o que está escrito ali? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação entre a expansão acima das águas e abaixo das águas. E ajunta-se todas as águas debaixo do céu. Isso aconteceu.
haja luminares no céu, ou seja, os astros, sol, lua, astros gigantescos. Deus diz simplesmente, haja. E houve. O que está sendo revelado ali? Não houve nenhum esforço da parte de Deus na criação. E é óbvio que quando nós olhamos para a criação, fica nítido o tamanho, a magnitude do poder necessário para que a criação surgisse. E Deus criou todas as coisas do nada. Imagine por um segundo aqui, por um momento, você pega uma caneta. Vamos imaginar aqui uma caneta. Uma caneta, um elemento simples. E você diz, olha, eu vou construir essa caneta. Obviamente, nós não vamos criá-la porque ela já foi criada, ok? Nós vamos fazer como Deus fez, e Deus criou tudo do nada. O termo utilizado em Gênesis é ex nihilo. Do nada, Deus criou todas as coisas. Não havia matéria-prima para Deus moldar. Não, Ele cria a matéria-prima. Ele cria todas as coisas, ok? E da matéria-prima que Ele mesmo criou, então Ele começa a moldar outras coisas. Como nós, por exemplo, fomos moldados do pó da terra. Mas Deus criou todas as coisas a partir do nada. Ok? Mas não é o caso aqui. Nós temos uma caneta. E nós vamos, baseado no modelo que nós temos, nós vamos construir uma caneta. Porém, você não vai pegar lá na indústria partes dessa caneta e montar, não. Eu quero que você vá, que você produza o plástico, que você produza a mola que tem aqui dentro do mecanismo, ok? Dessa caneta. Eu quero que você produza a tinta de diversas cores, crie todo o mecanismo dessa caneta e a faça dessa mesma maneira, idêntica a isso aqui, de maneira que ela possa funcionar, ok? Você já parou para imaginar quanto tempo você vai levar para fazer isso? Quanta energia você vai ter que utilizar na construção dessa caneta? Se é que nós poderíamos fazer isso, ok? Sem as máquinas, sem a tecnologia necessária. Mas eu estou falando aqui de uma caneta. Já parou para pensar o que representa essa caneta diante da grandeza da Terra? Vamos começar aqui pela Terra somente. Coloca essa caneta em órbita do lado da Terra. O que essa caneta significa? Absolutamente nada. Não significa nada. Imagina essa caneta dentro da magnitude e da extensão do sistema solar, da galáxia, do universo. Ela não é absolutamente nada. No entanto, nenhum de nós, com a nossa capacidade e com a nossa tecnologia que nós temos em nossas mãos hoje, seria capaz de utilizar, de fazer essa caneta, dizendo assim, haja uma caneta. Não ia acontecer nada, não acontece nada. Mas Deus disse, haja planetas, haja universo, haja, e as coisas simplesmente fluíram. Mas não houve esforço de Deus nessa criação. É o poder de Deus que vai fluir. Mas em relação à salvação, o apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus utilizou poder para salvar a alma. O que isso significa? Significa, querido, que a obra de salvação de Deus para com as nossas almas é algo que necessita a utilização de poder do Deus Todo-Poderoso, infinito e Criador de todas as coisas. Você percebe isso? É por isso que quando muitas pessoas dizem assim, você pergunta para elas, o que é necessário para você fazer para ser salvo? E elas dizem assim, é necessário ir para a igreja, é necessário batizar, é necessário fazer algumas boas coisas, né? Seguir uma lista de regras ali que eu preciso cumprir durante a minha vida. E é claro que eu vou ter fraquezas, falhas, mas de uma maneira geral, lá no final, se eu estiver fiel ali, na igreja, fazendo boas coisas, eu vou ser salvo. O que essas pessoas não estão percebendo é que Deus Todo-Poderoso, Supremo,
Criador de todas as coisas, teve que utilizar poder para que nós pudéssemos ser salvos. Isso é a prova de que absolutamente nada do que nós possamos fazer seria suficiente para sermos salvos. A salvação é uma obra soberana do Deus soberano e uma obra de infinito poder. E Deus colocou este poder para a salvação em uma mensagem. Deus poderia ter feito de outras maneiras. Deus poderia ter feito de uma maneira sobrenatural, como a criação, haja luz e houve luz. Deus poderia ter feito as coisas acontecerem de outro meio. Mas Ele decidiu que assim fosse. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele decidiu que seria por intermédio de uma mensagem. E Ele decidiu que essa mensagem poderosa para salvar fosse proclamada por vasos de barro, como nós. Ele poderia ter decidido que os anjos pregariam o evangelho. Não, vai ser só anjo que vai pregar o evangelho. O anjo vai descer, apareceu o anjo e prega o evangelho, a pessoa crê. Mas Deus decidiu que vasos de barro, e mais do que isso, Ele decidiu que vasos que estavam quebrados, que também precisavam ser salvos, que também estavam sob condenação, Ele decidiu derramar graça sobre esses vasos de barro quebrados. Ele decidiu derramar misericórdia. E Ele decidiu salvar. E Ele decidiu encher esses vasos de barro, reconstruídos agora pelo poder do Evangelho. Ele decidiu depositar dentro desses vasos um tesouro de grande valor. O que é esse tesouro? O Espírito Santo de Deus que vem habitar no crente quando ele crê no Evangelho. E por intermédio desse tesouro de grande valor, e não por causa do vaso, mas do tesouro de grande valor, do Espírito de Deus, esse vaso vai agora proclamar gratuitamente o mesmo Evangelho que o salvou gratuitamente. Percebe? Mas é nesta mensagem que está contido o poder de Deus para a salvação. É nessa mensagem, e somente nessa mensagem sendo transmitida dessa maneira, que o poder de Deus está sendo propagado, está sendo infundido nos corações para a salvação. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ok? Então a fé, que é o meio pelo qual nós podemos ser justificados diante de Deus e salvos, ela vem pelo ouvir da proclamação do Evangelho. Mas a palavra também diz, na mesma epístola aos Romanos, como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não houver quem pregue? Percebe? Há uma cadeia de eventos que precisa ser cumprida para que o Evangelho possa ser proclamado às pessoas. Então é necessário que as pessoas ouçam, mas para que elas ouçam é necessário que alguém pregue. Mas não é só necessário que alguém pregue de qualquer maneira, ou pregue qualquer coisa. É necessário que o Evangelho seja pregado, seja proclamado. E o Evangelho é proclamado aos ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus presente no Evangelho, vai infundir essas verdades no coração dessa pessoa, se ela pertencer a Deus na sua soberania eterna. Se Deus já determinou na sua soberania que essa pessoa receberia o Evangelho, então essa pessoa vai crer no Evangelho, não porque ela é uma boa pessoa, ou porque ela tem uma capacidade em si mesma, não, mas até a fé é um dom de Deus, e ele receberá então pelo poder de Deus um novo coração, ela será regenerada pelo poder do Evangelho, e ela então receberá uma nova vida, nascerá de novo, uma nova natureza em Cristo. E essa nova natureza é capaz então, por causa do quebrantamento do coração, de crer no Evangelho, crer na verdade de Deus revelada nas Escrituras, e confessar os seus pecados e se arrepender dos seus pecados, e depositar inteiramente em Cristo Jesus, como naquilo que Ele fez por nós naquela cruz, como o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Percebe? É assim que funciona o Evangelho. Por quê? Porque nessa mensagem há poder para salvar. Mas se você não prega a mensagem do Evangelho segundo as Escrituras, não há nela poder de Deus para salvar. E se não há nela
poder de Deus para salvar. Eu estou fazendo com que pessoas que estão sob condenação, que continuam mortas em delitos, em pecados, eu estou fazendo com que essas pessoas pensem que elas estão sendo salvas. Na verdade, o que eu estou fazendo é enganando essas pessoas. Eu estou fazendo com que as pessoas encham as igrejas, digam cristãs, se digam evangélicas, quando na verdade elas não são cristãs, elas não conhecem a Cristo, elas não são evangélicas porque elas sequer ouviram e conhecem o verdadeiro evangelho de Cristo. O que elas conhecem é um meio evangelho, a boa parte que lhes foi agradável. Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericórdia, todo mundo quer ouvir isso, mas elas não estiveram prontas a ouvir. E quando lhes foi anunciado, elas recusaram. Por quê? Porque elas preferiram continuar ouvindo o falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho do sentimentalismo, o evangelho que enche o ego do ser humano, o evangelho que traz benefícios temporais, um evangelho que diz sempre que Deus tem mais e mais para nos dar, mas não fala do que nós devemos entregar, a nossa vida, como um sacrifício vivo, não é o nosso corpo como um sacrifício vivo diante da presença de Deus, como diz o apóstolo Paulo. É um evangelho que só fala do que Deus vai fazer por nós, mas não o evangelho que fala sobre tomar a cruz, negar-se a nós mesmos e seguir a Cristo. Um evangelho que vai trazer somente os benefícios que nós podemos receber das mãos de Deus, mas não vai falar sobre o Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Vai fazer com que as pessoas amem as coisas que elas podem receber das mãos de Deus, mas não amem a Deus, a pessoa de Deus revelada nas Escrituras e manifesta por intermédio do Evangelho. É aí que está o problema. Então, qual é o problema disso? É porque não é o verdadeiro Evangelho sendo proclamado. E se não é o verdadeiro Evangelho sendo proclamado, não há poder de Deus para a salvação. E qual é a gravidade disso? Não é somente que não há poder para a salvação. Não é somente que essa mensagem ela não vai salvar pessoas, ela vai manter pessoas achando que são salvas quando elas não são salvas. É que a consequência disso é que essas pessoas estão condenadas à eterna ira de Deus. E elas estão achando que estão no verdadeiro caminho. No caminho que está levando à salvação. O apóstolo Paulo nos diz na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9. Ele diz assim: ainda que um de nós, ou seja, os apóstolos, ou um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, diferente do que já vos tenho anunciado, diferente do que já vos foi anunciado, seja anátema. No verso 9 ele vai repetir a mesma coisa. Seja anátema. O que Paulo está dizendo ali? Pouco importa a posição da pessoa que quer te anunciar o falso evangelho. Pouco importa, mesmo se um anjo aparecer para você e falar: eu vim do céu e eu vim te anunciar aqui uma mensagem de Deus para você. E essa mensagem é diferente do que já nos tem sido anunciado. De que maneira que nos foi anunciado? Pela palavra de Deus. Por João Batista, no deserto da Judéia, conforme relatado no Evangelho segundo Mateus. Por Jesus Cristo, conforme nos foi relatado em todos os Evangelhos, mais especificamente em Marcos 1,15. O reino de Deus vai chegar a vós, arrependei-vos dos vossos pecados e credes no Evangelho. Pelos apóstolos, conforme Pedro vai anunciar ali no dia de Pentecostes, vocês são culpados pela morte de Cristo. Não é um evangelho de enchimento de ego. Vocês são tão bondosos, vocês são tão bons que Deus deu o seu filho para morrer por vocês. Não é isso que é o evangelho. Querido, se você foi atraído por esse evangelho, cuidado, você está sob condenação e a menos que você creia no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, você vai perecer. É isso que João 3,16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é o único meio que você pode ser salvo. Percebe? Então Paulo está dizendo ali, pouco importa a autoridade dessa pessoa, pouco importa o cargo que ele ocupe, quantos anos que ele prega, a posição que ele ocupe na sua igreja, isso não interessa.
O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai pregar na igreja de Bereia, ele tinha passado por Tessalônica, ele prega o evangelho, as pessoas creem e nem questionam o que Paulo está pregando. Paulo? Eu também não questionaria, não é? É Paulo, é o apóstolo Paulo, é o maior implantador de igreja, ele tem uma eloquência, um poder na pregação, que coisa estupenda, são as cartas de Paulo, imagina como era a sua pregação. Mas ele chega lá em Bereia, ele começa a pregar o evangelho, os bereanos falam, peraí Paulo, só um minutinho aí, estou conferindo aqui se o que você está pregando está de acordo com a escritura. Parece um insulto, não é? Paulo poderia virar para eles e falar, o que vocês estão fazendo? Eu sou apóstolo de Cristo, eu já provei através dos milagres que são operados através das minhas mãos, Deus está comigo, eu sou homem de Deus, por que vocês estão questionando o que eu estou pregando? Paulo poderia lançar uma maldição ali sobre eles, como os falsos profetas da atualidade fazem. Eles amaldiçoam as pessoas que vão procurar na Escritura e provam que eles estão errados, que o que eles estão pregando é contrário à palavra de Deus. Mas Paulo, ele não. Paulo vai dizer, queridos, os de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles não acreditaram só porque eu estava falando, só por causa de que eu era apóstolo Paulo. Não, eles iam dia após dia nas escrituras confirmar se o que eu estava pregando era correto ou não, segundo o conselho de Deus, segundo a revelação de Deus nas Santas Escrituras. O que Paulo está dizendo? Não interessa a posição, se é presbítero, se é pastor, se é ancião, se é cooperador, não interessa. O que interessa é o que a Bíblia tem a dizer, não interessa a experiência que essa pessoa teve, quantos anos ele tem de fé, o que interessa é o que a palavra de Deus nos diz, e a menos que o que está sendo pregado na boca desse homem for de acordo com as Santas Escrituras, seja anátema, seja amaldiçoado, é o que significa a palavra anátema. Paulo não vai dizer, tudo bem, vocês estão falando de Deus, deixa eles falar de Deus. Estão falando Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é graça. Deus é amor mesmo. Não tem problema não. Né? Essa mensagem não tem o poder de Deus, mas não tem problema. Não é grave não. Não. Paulo está dizendo, isso é grave. Por quê? Porque está amaldiçoando. Por que essa mensagem é anátema? Por que essa mensagem é maligna? Porque não só ela não está salvando pessoas, não só ela não está colocando à disposição o poder de Deus para a salvação das pessoas, como ela está amaldiçoando essas pessoas pela eternidade. Por quê? Porque elas estão agarrando isso como se fosse o verdadeiro evangelho. E quando você chega para elas e fala assim, está aqui o evangelho. Está aqui o evangelho, elas vão olhar e falar, não, esse evangelho eu não gosto dele não. Deus é ira. Deus vai derramar sua ira sobre pecador. Eu sou pecador? Não, eu não aceito esse evangelho. Isso é um insulto contra a minha pessoa. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma boa pessoa, eu pago os meus impostos, eu faço isso, eu faço aquilo. E ela vai então rejeitar o evangelho e se agarrar ao falso evangelho. Por quê? Porque ela já tem algo para se agarrar. Essa mensagem que está, ela vai agarrada junto com essa mensagem para o inferno pela eternidade. Mas o pecador, o que se reconhece pecador, né, conforme a parábola do Senhor Jesus Cristo, dois homens subiram, um fariseu e um publicano pecador. E o fariseu, ele se fiava nas suas próprias obras. Ele dizia, Senhor, eu sou uma pessoa que eu jejuo, eu oro, eu ajudo os pobres, eu faço boas coisas, eu sou um religioso. Eu não sou como esse publicano pecador. E eu te dou graças por isso, eu sou uma boa pessoa. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Eu sou aceito pelo Senhor pelo que eu faço. Ele está apontando para si mesmo como centro. Mas o publicano, ele vai chegar, ele não vai ousar sequer olhar para o céu. Ele não vai ousar sequer se aproximar ali do templo. Mas ele sobe, e ele com a cabeça baixa, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou um pecador. Ele reconhece os seus pecados, ele reconhece a sua condição, ele reconhece a sua depravação e a sua total incapacidade de ser salvo por si mesmo. E aí, o que o Senhor Jesus vai dizer? Qual dos dois voltou justificado aquele dia? O fariseu, religioso, moralmente correto, que tinha boas obras, ou o publicano pecador arrependido? Ok? Temos que fazer cuidado aqui, tomar cuidado aqui e fazer atenção, porque muitas pessoas, elas dizem, é o publicano pecador que voltou justificado. E elas têm uma ideia de que o publicano pecador, ele voltou para o pecado.
Ele, pecador, subiu lá no templo, fez um ato religioso igual o fariseu, Senhor, eu sou um pecador, e ele voltou à prática do pecado. Não é isso que a parábola diz. A parábola diz que ele voltou justificado por quê? Porque ele havia se arrependido dos seus pecados, porque ele havia reconhecido que ele era um pecador, e ele estava sofrendo por esse estado, e Deus o justifica. Isso não quer dizer que ele volta para a prática do pecado. Isso quer dizer que ele se reconhece como pecador, e ele reconhece a necessidade que ele tem de um Salvador. E Cristo está ali. Cristo está, através da mensagem do Evangelho, justificando essas pessoas que agem dessa maneira. Cristo estava demonstrando, através dessa parábola, a maneira pela qual nós poderíamos ser justificados por Ele. Percebe? Então, ambos os extremos são errados. A religiosidade que diz, eu sou uma boa pessoa, eu não sou pecador, eu sou uma pessoa moralmente correta, por isso sou aceito por Deus. Isso é legalismo. Esse é um falso evangelho, e essa pessoa está condenada. É um evangelho anátema. Mas também o evangelho do liberalismo. Ah, não, sim, eu sou um pecador, mas Deus é misericórdia, Deus é graça, então eu posso viver do jeito que eu quiser, que Deus vai me perdoar. Né? A graça vai superabundar através do meu pecado. Ou seja, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai estar sendo manifesta. Paulo vai combater isso na Epístola aos Romanos. Ele vai dizer, pecaremos mais para que a graça de Deus superabunde sobre nós? De maneira nenhuma. Ok? Por quê? Porque nós já morremos com Cristo na sua crucificação. Nossa natureza caída, corrompida pelo pecado, já foi crucificada com Ele para que, por isso, dessa maneira, nós possamos agora, assim como Ele ressuscitou, ressuscitarmos também com Ele numa nova natureza. É isso que o Evangelho nos ensina. Percebe? Então, essa é a malignidade do falso Evangelho. Ele não tem o poder de Deus para salvar. Mas, além disso, ele tem um poder maligno para condenar. O falso evangelho tem poder para condenar pessoas pela eternidade. Porque aquele que não tem nada em suas mãos, quando ele vê a Cristo, quando ele reconhece que ele é um pecador, então, como aquele cântico diz, nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego, somente na cruz de Cristo me apego. Não é no objeto da cruz, mas é no sacrifício de Cristo na cruz. É no seu sangue derramado por nós naquela cruz. E pela fé nós nos agarramos a isso, nós nos apegamos a isso como o único meio que nós temos para sermos salvos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui está a gravidade do falso Evangelho. Ele não tem o poder de Deus. Ele é uma mensagem amaldiçoada que amaldiçoa pessoas pela eternidade, as condenando à ira de Deus. Ela não reflete a glória de Deus através da manifestação dos seus atributos. Ela leva pessoas a crerem que são boas diante de Deus, porque Cristo morreu na cruz e isso mostraria a sua bondade, quando na verdade a cruz de Cristo demonstra a nossa maldade, a nossa miserabilidade. E o quanto nós somos vulneráveis diante do justo juiz e do juiz de Deus que se manifestará. Então nós temos que retomar, voltarmos ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme ensinado nas Santas Escrituras. Voltemos ao Evangelho. Eu queria fechar esse raciocínio de hoje com uma passagem que está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versos 15 a 17. Muitas pessoas têm ouvido um Evangelho que só fala do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, mas eles nunca ouviram falar sobre a ira de Deus, e menos ainda sobre a ira de Cristo. Para eles, Cristo é só bondade, só amor, só misericórdia. E Ele é bondade, amor e misericórdia. E o trono da graça está disponível a nós, se nós, com o coração quebrantado, nos achegarmos a Ele, nos arrependendo dos nossos pecados e clamando, por intermédio do Espírito Santo, que Ele nos justifique, que Ele nos regenere, que Ele nos santifique, que Ele nos salve. Mas nós precisamos saber, se nós rejeitarmos ao Evangelho, a ira de Cristo vai repousar sobre nós, vai ser derramada sobre nós, ok? Apocalipse 6, versos 15 a 17, está escrito assim, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá o subsistir? Percebe? Ele está dizendo aqui que os reis da terra, os grandes, os poderosos, e muitas pessoas dizem, isso aí são
os iníquos, os ímpios, né? Os poderosos da terra, aqueles que rejeitaram a Deus, né? Não, não é só isso. Ele continua dizendo, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo o servo e todo o livre. Ele está dizendo, toda classe existente na sociedade humana, os poderosos, os não poderosos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, os servos, todos os tipos de pessoas, ok? O que une essas pessoas não é o status que elas têm, o status social, mas é o fato de que todas elas estão na mesma condição. São homens, pecadores, vulneráveis à ira de Deus, conforme o Evangelho pregado por João Batista. O homem é como a erva que vai perecer, conforme a profecia de Isaías 40 sobre o ministério de João Batista, conforme o Evangelho de Jesus Cristo proclamado nas Escrituras. Então todos os homens estavam ali, diante do trono de Deus, e eles começam a fazer o quê? Eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, ou seja, o trono de Deus vai se manifestar, o trono do julgamento. Mas antes de que eles sejam atraídos para o trono, porque a palavra diz que os céus e a terra fugirão de diante do trono. Apocalipse 20 fala que os céus e a terra vão fugir, mas os homens serão atraídos para diante da presença de Deus para o julgamento. Todos os mortos serão atraídos. Toda a humanidade será atraída. E aqueles que não estiverem em Cristo estarão diante do trono do julgamento para serem lançados no lago de fogo pela eternidade. A única coisa que nos vai livrar da condenação não é coisas que nós fizemos, a religião não, é o fato de se o nosso nome está ou não escrito no livro da vida. E a palavra é muito clara em dizer que aquele que crê em Cristo será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, a condenação é nesse tempo presente. O trono do julgamento não é o dia que Deus vai decidir se você vai ser condenado ou não, se eu vou ser condenado ou não. Não, a condenação é nesta vida. Em não aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, em não se submeter a Cristo como o único Senhor e Salvador suficiente das nossas almas. Aquele dia vai ser só o bater do martelo. Aquele dia vai ser só o momento que Deus vai, por ser tão justo, demonstrar por que Ele está lançando as pessoas do inferno. Ele vai dizer, vou te lançar e vou te mostrar por quê. Ele vai mostrar as obras. As obras não vão salvar ninguém. Ele vai mostrar as obras, tanto é que está ali. E serão julgados pelas obras. Tanto boas quanto ruins. Mas no final do capítulo 20 está escrito, e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, as obras só serviu para condenação e não para salvação. Mas aqui esses homens, antes da manifestação do trono, eles estão vendo que Deus vai se manifestar, e eles reconhecem então que eles estão vulneráveis diante do juízo de Deus, só que é tarde demais. O trono da graça já não está mais disponível. Todos os avisos foram dados, mas agora já passou. Então o que eles vão fazer? Eles vão começar a se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas, e começar a gritar, cai sobre nós! Percebe o tamanho do desespero dessas pessoas e do desespero que você estará vulnerável se você não crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Se você não deixar de dar ouvir aos falsos profetas e ao falso evangelho e ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, percebe o que vai acontecer com você? Você estará no meio desses homens. E você vai clamar para que as montanhas esmaguem você, caia na sua cabeça, porque vai ser melhor ser esmagado por uma montanha do que estar diante do trono de Deus. Só que isso não vai ser possível. Por quê? Porque o céu e a terra vai fugir, não vai ter mais montanha para você esconder, não vai ter nada para se esconder, não vai haver absolutamente nada entre você e Deus. E você estará nu diante de Deus. Se você não estiver revestido com a justiça de Cristo, você estará nu diante do trono de Deus. E essa mensagem não deve nos levar a um legalismo, a uma moralidade, dizendo, não, então eu tenho que fazer boas coisas para me cobrir. Não, é somente a justiça de Cristo que vai te cobrir, porque mesmo com boas obras, nós não somos capazes de nos cobrir. Nós estaremos nus diante de Deus, assim como Adão e Eva se cobriram com a veste que eles mesmos construíram com folhas de figueira. Mas Deus vai dizer, isso aí não é suficiente, não. As boas obras, a moralidade não é suficiente, é necessário um pelo de animais, que representava o que? O Cordeiro de Deus imolado, o sangue do Cordeiro derramado que vai cobrir os pecados. Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz. Então, essas pessoas estarão ali nuas, vulneráveis, diante do trono de Deus, sem nenhuma justiça, porque a justiça que elas fizeram como trapos de imundícia serão lançadas fora, e não haverá justiça de Cristo as revestindo. Então, elas vão dizer, cai sobre nós, para nos esconder
daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. A ira de Cristo será então lançada sobre essas pessoas. É o dia da vingança do Senhor. Querido, essa não é uma mensagem de medo. O medo não vai fazer com que você seja salvo. Ficar com medo, igual muitas pessoas assistem vídeos sobre catástrofe, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo, então elas veem esses vídeos, elas ficam apavoradas por 1, 2, 3 dias, mas depois elas voltam ao mesmo estado que elas estavam antes. Não há arrependimento, não há uma vida de santificação. Por quê? Porque elas sequer passaram pela justificação, elas sequer foram regeneradas, elas não têm um coração transformado pelo Evangelho. Por quê? Porque elas não deram crédito à pregação do Evangelho. Elas não foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então, elas se apavoram com notícias da televisão, com coisas que estão acontecendo, mas elas não se apavoram com o estado dos seus próprios corações revelado nas Escrituras. Elas veem um terremoto que aconteceu num lugar, uma pessoa que matou não sei quantos no outro lugar, e elas dizem, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo com o mundo. Mas elas não são capazes de olhar para si mesmas e dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, como o próprio apóstolo Paulo disse. E ele não disse isso enquanto ele estava matando cristãos, ele disse isso depois da sua conversão, mas ele reconhecia, em mim não há bem algum, o pecado que habita em mim ainda me leva a fazer coisas que eu não quero, mas o Espírito Santo que me deu uma nova natureza, vai então me impulsionar para mortificação das obras da minha carne, para santificação. Mas em mim mesmo, quando eu olho para os meus membros, eu vejo quão miserável homem sou. Então me arrependo dos meus pecados, eu clamo a misericórdia de Deus. É isso que é o Evangelho. É uma vida de contínuo arrependimento. É uma vida de contínua confissão dos nossos pecados, da nossa situação e da nossa dependência de um Salvador. Eu não sou salvo porque um dia eu criei no Evangelho, mas eu sou salvo porque eu criei e continuo crendo todos os dias que Cristo é suficiente para me salvar, que o seu sacrifício naquela cruz é suficiente para me salvar. E embora eu caia, e embora tem dias que eu estou mal, e embora tem dias que eu não estou confiando plenamente nele, mas ele, pelo poder do seu Espírito e pelo poder do Evangelho que me santifica, que me renova, vai me levar de volta aos pés da cruz, vai me levar de volta aos pés do meu Salvador. Esse aqui é Evangelho. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E Paulo vai dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele que me salva, é Ele que me livrará do corpo dessa morte. Ele já me livrou da culpa do pecado, Ele está me livrando do poder do pecado na santificação, mas Ele me livrará da presença do pecado, desse corpo de morte, no dia que Ele me glorificará. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Meditemos nisso, queridos. E até o próximo vídeo. Se assim Deus o permitir. Deus abençoe a todos.